Olá, boa noite, a paz do Senhor a todos. Estamos mais uma vez aqui com o nosso podcast na mesa com a Ana Paula Barros e já estava com saudade de vocês, né? Daí de casa, nosso público que sempre tem nos acompanhado, nosso público fiel. Quero mandar um abraço muito grande para vocês, a paz do Senhor, né? Feliz ano novo, né? A gente ainda não teve... Não nos vimos ainda, mas quero agradecer, né, pela vida de vocês, né, por esse ano que já se iniciou. E hoje nós estamos aqui com um convidado muito especial, né, um amigo, um pastor muito querido, pastor Francisco, né, é um homem de Deus, um homem honrado e com um tema muito especial também que nós escolhemos com bastante carinho para você ouvinte, né, que está em casa, que sempre nos acompanha. Eu tenho certeza que você vai amar o tema de hoje, que nós vamos conversar um pouquinho sobre os dons espirituais, dons ministeriais, porque eu tenho certeza que muitas pessoas ainda têm dúvida acerca desse assunto. E creio, né, que o nosso pastor hoje aqui, né, ele vai quebrar alguns tabus, né, e vai trazer com clareza para você que está em casa mais um pouquinho desse assunto que é tão debatido, né? E muita gente também tem muita dúvida sobre essa questão, né, acerca dos dons. E eu já quero assim passar, né, a palavra para o nosso pastor Francisco, dar honra a ele, né? Que ele também venha cumprimentar o público. Ele venha falar um pouquinho dele, do ministério dele, né, como tudo começou. Se sinta à vontade, você está aqui na mesa com a Ana Paula Barros. Amém. Eu quero agradecer a todos os presentes, todos os ouvintes, todos os que estão aí do outro lado. Meu nome, como ela já bem falou, é Francisco Sena. É um homem que eu posso dizer que sou o produto da graça de Deus. Fui alcançado em um contexto muito difícil, muito complexo, e dou graças a Deus. E hoje estamos aqui, né, para a gente falar um pouco sobre os dons espirituais, falarmos um pouco sobre os dons ministeriais, para lapidarmos juntos o assunto, né, e chegarmos a uma clareza maior, né, não para fornecer a revelação, né, até porque não temos a revelação absoluta, mas nós temos fragmentos, né, dessa verdade que uma vez que nós unidos aqui vamos nos debruçar sobre o assunto, certamente vai emergir aí muita coisa boa aí. E eu já quero assim pedir ao nosso pastor Francisco que ele comece assim fazendo uma oração, né, de agradecimento a Deus, né, pelo nosso primeiro podcast do ano de 2024 e pela vida de vocês que estão nos acompanhando, né, desde 2023. Amém? Que Deus abençoe você, a sua casa, a sua vida e fica aqui conosco, ok? Amém. Senhor nosso Deus, nós agradecemos ao Senhor nesse novo dia. Nós agradecemos porque esse é o dia que o Senhor fez. Amém. E por isso, nesse novo dia, nós nos propomos a estarmos alegres, Senhor. Amém. A alegria é um exercício, Senhor Deus, que nós aplicamos à nossa alma. Amém. E no nome do Senhor Jesus, nós tomamos a alegria, que é, Senhor Deus amado, a oferta que nós colocamos sobre o altar do dia Glória que o Senhor fez. Antes de tudo, nós também nos humilhamos por sob a tua mão poderosa. Amém, pedimos-lhe perdão sim, por Deus. todos os pecados dos quais somos culpados de tê-los cometido, tanto nós como Deus. os nossos Aleluia. também. Recebemos a bênção, Senhor, o benefício do sangue de Jesus, ao qual nós invocamos a sua aplicação nesse momento, para lavar e purificar-nos de todo o pecado, toda transgressão e toda iniquidade. Nós vindicamos o benefício do sangue, Senhor querido, quebrando todas as barreiras, destruindo todos os empecilhos, em nome do Senhor Jesus Cristo.
o sangue que fala melhor do que o de Abel, reverbere no reino do Espírito e traga o testemunho da cruz em nosso benefício, Senhor. Que no nome de Jesus, o benefício por ter Jesus sido ferido, seja aplicado a nós. E que no nome de Jesus Cristo, o benefício das chagas de Jesus é nossa saúde. Recebemos saúde física, recebemos saúde emocional e psicológica, recebemos saúde, Senhor Deus, espiritual, recebemos saúde social, recebemos saúde existencial. Nós te agradecemos pela cruz. Não há nada, não há outro fundamento, não há outra base sobre a qual nós ousemos colocar a nossa oração na certeza de sermos respondidos, senão a obra de Yeshua. Não há outra obra, nem humana, nem nossa, que seja, Senhor Deus amado, a base sobre a qual edificamos, senão Yeshua. Por isso nós agradecemos pela obra da cruz e por tudo o que o Senhor está já realizando aqui e na vida do ouvinte, em nome de Jesus. Amém. Oh Deus, amém. Depois de uma oração dessa, né, pastor? Pedir mais o que ao Senhor. Só agradecer a Deus por tudo que Ele tem feito, amém, por tudo aquilo que Ele ainda irá fazer nas nossas vidas. E só testificou, né, o que eu já tinha ouvido a seu respeito, né? Amém. Eu tenho aquele negócio comigo, que eu costumo conhecer as pessoas quando elas se expressam, falam, né? A gente sente a presença de Deus na vida delas. E vamos dar início ao nosso podcast. Eu quero já, assim, fazer menção de um versículo da Bíblia, que está no livro de 1 Coríntios. Se o senhor quiser abrir a sua Bíblia aí. 1 Coríntios 12. 1 Coríntios 12. Sim. Acerca da diversidade de dons espirituais. É a 2 Coríntios 12. Não, 1 Coríntios 12. Sim. Vamos lá. Eu queria que o pastor fizesse a leitura. A leitura? Sim. Diz assim: acerca dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Vós bem sabeis que erais gentios, levados aos ídolos mudos, conforme erais guiados. Portanto, vos quero fazer compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz: Jesus é anátema. E ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor, senão pelo Espírito Santo. Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. E há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil, porque a um, pelo Espírito, é dada a palavra da sabedoria, e a outro, pelo mesmo Espírito, a palavra da ciência, e a outro, pelo mesmo Espírito, a fé, e a outro, pelo mesmo Espírito, os dons de curar, e a outro, a operação de maravilhas, e a outro, a profecia, e a outro, o dom de discernir os espíritos, e a outro, a variedade de línguas, e a outro, a interpretação das línguas. Mas um só é o mesmo Espírito, opera todas estas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Ok. Eu quero fazer já uma pergunta ao pastor aqui, acerca desse texto que o pastor acabou de ler. O que Paulo ele estava querendo falar para a igreja acerca dos dons espirituais, que nós não devemos ser ignorantes. Bem, o que eu vejo aqui é que o apóstolo Paulo, quando ele diz: eu não quero que vocês sejam ignorantes, eu vejo aí também nessa colocação do apóstolo Paulo, assim como que
um viés de perpetualidade dos dons, porque parece-me que é algo que, ao contrário do que falam sensacionistas, né, aqueles que creem que os dons cessaram, Paulo parece antever, ter uma visão mais progressiva dos dons, né? Ele começa a perceber que esses dons vão se perpetuar dentro dos séculos, dentro dos anos que ainda viriam. E o apóstolo Paulo está dizendo o seguinte: vocês têm que estarem nesse exato momento dotados de conhecimento, de noção, de aprimoramento. Vocês têm que não somente tocar os dons, mas compreender o seu funcionamento, compreender as suas etapas, né? Compreender que é algo que vocês não somente precisam tocar, mas onde vocês precisam crescer. Dom é algo que precisa ser aprimorado, precisa ser aprendido. Há nuances, há detalhes, há coisas a serem observadas. Não tornemos o simples complicado e nem compliquemos o simples, né? O apóstolo Paulo, então, ele está dizendo o seguinte, ele está falando exatamente isso. Tenham conhecimento apurado, conhecimento real e verdadeiro daquilo que vocês têm em suas mãos. E isso vai de encontro, então, à percepção de que os dons cessaram, ou poderiam cessar. Não, conheçam aquilo que vai se perpetualizar durante os séculos, durante os anos, até que Cristo venha, como diz a palavra de Deus, né? Que os dons foram dados à igreja, os dons ministeriais, no caso, até que cheguemos à plenitude da estatura de varão perfeito. E o contrário de ignorância é exatamente conhecimento, né? Tenham conhecimento. Então eu posso exigir de uma pessoa que vem à minha congregação, eu posso exigir de uma pessoa que se propõe falar em nome do Senhor para mim, o conhecimento dela. Eu não estou tratando somente com um dom isolado, eu estou tratando com o nível que essa pessoa tem de conhecimento daquilo que ela me traz. Então, minha irmã, por exemplo, existem profissionais que em um mesmo segmento, eles colocam um serviço à sua disposição, e esse serviço, apesar de ser o mesmo, na mão de um outro profissional que detém maior conhecimento, aquele mesmo trabalho, ele fica muito melhor, fica muito mais, digamos assim, aceitável, né? Por causa de quê? Do conhecimento. O conhecimento de um suplanta, o nível de um suplanta o nível do outro, apesar de estarem ambos trabalhando dentro de um campo de um mesmo conhecimento. O grau de noção de um pode superar o do outro, né? Então, quer dizer, quando uma pessoa vem até mim, eu posso tratar com uma pessoa, um profeta que vem até mim, eu estou tratando com o mesmo dom, mas eu estou tratando com conhecimentos diferentes, experiências diferentes, maturidade diferente. Então, eu posso estar tratando, mesmo com um legítimo profeta, eu posso estar tratando com ignorância. Sim. Porque a profecia se mescla com a ignorância dele. A profecia que ele dá se mescla com o ponto de vista dele. Por exemplo, eu digo, o dom da profecia, por exemplo, o ministério profético, não pode ser usado para propagar os meus pontos de vista. Não pode ser usado para propagar as minhas doutrinas. O espírito de profecia é o espírito de Jesus. Ele serve para dar testemunho de Cristo, do Cristo absoluto, e não para fortalecer a ideia particular de uma denominação. Quando isso acontece, eu estou tratando com o quê? Com ignorância. A pessoa tem até tocado em um dom legítimo, mas ela está fazendo do dom um instrumento de doutrinação daquela doutrina que é particular da minha congregação. É quando eu uso o dom, ou a evidência, ou a credibilidade do meu dom para doutrinar pessoas. Eu estou usando o dom mesclado à ignorância. Então Paulo disse, eu não quero que vocês sejam ignorantes, tanto no conhecimento dos dons espirituais, como no desempenho dos dons espirituais. Eles vão ficar aí com vocês por muito tempo, e os anos que vão passando merece que uma igreja cresça. E só para terminar, quando Deus fala com o profeta Samuel, nós vemos que de início ele trata com a ignorância do profeta. O profeta é um menino, está dormindo, sim, sim. E Deus chama o profeta. Samuel, ele se levanta e ele vai até Eli.
aquilo, há um grau de ignorância ali. Mas eu digo assim, é uma ignorância, eu digo que é um erro didático. O erro de Samuel não é um erro, digamos assim, de caráter, de desvio de caráter no uso dos dons, mas ao contrário, é apenas um menino que toca nos dons, mas que o dom, como o apóstolo Paulo aconselha nós crescermos, ele é gradual, ele vai crescendo, nós vamos aprimorando-nos nele, e o menino vai até Samuel. Sim. Vai até Eli, e Eli manda voltar, e todos conhecemos que na última vez, então o Eli diz a ele, olha, se quando falar com você novamente, aí agora você vai responder de tal maneira. O que é que ele está fornecendo? Ele está tirando a ignorância do menino. Amém. E está deixando o menino solto apenas com o dom, com o ouvir de Deus. Mostrando ao menino que há lugar para erros. Não para erros de caráter, mas há lugar para o erro didático. Há um lugar em que uma pessoa entra no dom e há um lugar de tolerância para esse erro. É quando Deus fala algo para a gente e a gente interpreta de uma forma equivocada. Ao invés de atentarmos para Deus, vamos atentar para o homem, ou confundimos um pouco as coisas, mas os mais maduros nos orientam, como fez Eli, pelo caminho correto. E ele, com maturidade, levou o menino pelo caminho da luz. Precisamos de Elis para guiar essa geração de profetas que temos hoje para um caminho de conhecimento mais apurado e não serem ignorantes. Porque o que estamos vendo muitas vezes é pura ignorância. É um uso de um dom legítimo, mas dentro de um nível de ignorância muito grande. Aí fica tão perigoso quanto, né? Foi bom você ter tocado no profeta Samuel, porque a gente está vendo aí, hoje em dia, uma geração que se polarizou, né? De profetas, bispo, pastores, enfim, apóstolos. E uma pergunta que eu queria fazer ao pastor. Você como tem sido a sua visão diante dessa igreja atual, essa igreja de hoje em dia, acerca dos dons espirituais? Você acredita que muitos estão usando os dons em benefício próprio, para o seu crescimento próprio, e não o crescimento do reino, e não o crescimento do evangelho, não o crescimento da propagação da palavra, e sim o crescimento próprio, o seu reconhecimento próprio, o seu mérito próprio? É inegável, né? Isso aí é claro, as pessoas estão fazendo isso. Dizer se elas estão conseguindo é outra coisa, porque os dons espirituais em si mesmos, eles são um testemunho do Espírito à pessoa de Cristo, né? Mas muitas pessoas procuram fazer uso dessa credibilidade, sim, para a sua autopromoção. O que advirto é uma traição, né? É uma traição ao próprio caráter de Cristo. Porque você fazer uso de algo cujo objetivo e o propósito específico é dar testemunho da pessoa de Jesus e ampliar o campo da sua obra para o seu próprio benefício. Isso tem acontecido muito. Eu me lembro de um texto aqui, em Atos dos Apóstolos, quando a Bíblia diz que a igreja chega em uma determinada região, ou Paulo chega em uma determinada região, e ele está pregando o evangelho. E o que é que ele encontra naquela cidade, em Samaria? Ele encontra um homem que ele começa a dar testemunho de si mesmo. Eu não sei se eu posso abrir aqui em Atos dos Apóstolos, fica à vontade. Apesar de eu não ter preparado de antemão o texto. Sim. Bem, minha irmã, como a amada fez essa indagação aqui em Atos capítulo 8, do versículo 9 ao 11, diz assim: E estava ali certo homem chamado Simão, que anteriormente exercera naquela cidade arte mágica, e tinha fluído ou iludido a gente de Samaria, dizendo que era uma grande personagem, ao qual todos atendiam, desde o menor até o maior, dizendo: Esta é a grande virtude de Deus. E atendiam-no a ele, porque já desde muito tempo os havia iludido com artes mágicas.
Mas como cresça em Filipe, que lhes pregava acerca do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, se batizavam tanto homens como mulheres. Eu quero chamar a atenção dos amados aqui, exatamente para esse versículo, que é o 10, que diz assim: ao qual todos atendiam, desde o menor até o maior, dizendo: esta é a grande virtude de Deus. E no 11 diz: e atendiam-no a ele, porque já desde muito tempo os havia iludido com artes mágicas. Aqui fala de Simão, né? E como a pergunta da amada foi bem pontual, então aqui eu digo sempre que aqui nós temos um arquétipo do que se parece o tempo atual, não é? Porque aqui nós vemos que quando Paulo chega nessa região em Samaria, ele já encontra um falso referencial do poder de Deus ali. Porque a Bíblia diz aqui no versículo 10 que as pessoas diziam a respeito dele o seguinte: este é o grande poder de Deus. No entanto, a Bíblia diz que ele trabalhava com artes mágicas. Uma adulteração do que seria de fato os dons de Deus. Ele encontra um falso referencial na viagem, na sua viagem missionária. E exatamente isso que nós estamos experimentando hoje, como a senhora bem colocou. As pessoas hoje, infelizmente, elas têm que tratar com os falsos referenciais de Deus. E como nós identificamos isso aqui? Primeiro, porque a Bíblia diz o seguinte, no versículo 9, lá no finalzinho, na parte B, diz que esse homem usava a arte mágica, o pseudodom que ele tinha, no versículo 10, lá no finalzinho. Sim. No versículo 9, diz assim, que todos diziam, e esse homem dizia o seguinte a respeito dele mesmo, ele dizia que ele era uma grande personagem. O que quer dizer que quando nós vemos hoje nos templos, né, em muitos lugares onde as pessoas se dizem estarem sendo usadas por Deus, quando nós vemos pessoas fazendo uso do carisma ou do dom espiritual para fazer referência a si mesmos, como foi o caso do que aconteceu aqui, esse homem fazia uso das artes mágicas para dar um alto testemunho, para falar de si mesmo, para dizer, eu sou uma grande personagem. Ele fazia marketing pessoal de si. Esse mesmo espírito da falsidade ideológica em cima dos dons de Deus, eu vejo que realmente acontece hoje. Eu não posso negar que nós temos esse problema. Por quê? Porque eu vejo esse traço também. Eu vejo pessoas que fazem uso dos dons para fazer autoafirmação a respeito de si mesmo. Esse homem, ele tinha um lugar naquela região, ele tinha respeito naquela região. Mas tudo isso aconteceu por quê? Porque ele usava da pseudo manifestação de Deus para dar testemunho de si mesmo, construir uma imagem pública, porque as pessoas agora diziam, este é o verdadeiro poder de Deus, né? Então, no entanto, esse homem se tornou uma das grandes resistências naquela região ao avanço do Evangelho. O que Paulo teve que fazer, de uma certa maneira, teve que ser quebrado ali, né? Teve que ser quebrado ali, digamos, o império da mentira, para que pudesse prevalecer, então, a verdade divina. Então, essa mesma atitude, a Bíblia diz mais que esse homem, como um bom mágico, eu acredito, as mãos dele eram mais rápidas que os olhos, né? Ele dava alto testemunho, ele ministrava a respeito de si mesmo, então nós vemos o verdadeiro dom e nós vemos um referencial falso ali, ambos um diante do outro. Estamos assim, a história toda é assim, da manifestação de Deus e dos dons de Deus. Sempre que o poder de Deus vem, encontra os falsos referenciais. Acontece isso no Egito, quando Moisés se encontra com o falso referencial de poder na pessoa dos magos. Acontece aqui, e eu acho que essa é, de uma certa maneira, um padrão humano que acontece ainda nos nossos dias. Encontramos esses falsos referenciais, fazendo uso para dar testemunho de si mesmo, para gerar opinião nas pessoas a respeito deles mesmos e não para Cristo. E os dons são exclusivamente para Jesus. Amém. Eu quero perguntar algo ao pastor, porque essa pergunta é motivo de muito debate, né? Principalmente em muitas igrejas e nas redes sociais, acerca dos dons espirituais e os dons ministeriais.
Qual é a sua visão de uma mulher ela ser pastora? O senhor como pastor? Qual é a sua visão que você tem? É correto a mulher ela exercer um cargo pastoral dentro da igreja? Eu vou ser bem polêmico. Pode assim, ser. Eu posso ser bem polêmico. Eu, particularmente, não tenho nada assim de formado a respeito de se uma mulher pode ou não, né, assim, ser uma ministra, uma líder. De poder, eu acredito que sim. E se ela for solteira, não for casada? Bem, aí onde que se encontra. Eu acredito que o fato dela ser casada ou não expõe ela a perigos. Como o fato de ser casado nos expõe a perigos também. Paulo disse que muitas vezes ao ser casado, Paulo disse não, nos expõe a tribulações. Sim. A tribulações. Né? Nós sofremos tribulações ao ser ou ao não ser. O apóstolo Paulo não era casado, no entanto era um apóstolo. E vamos lá. E se a mulher não for casada? No meu caso, pelo que eu entendo, quando eu não vejo nenhuma restrição bíblica a esse respeito, eu não posso criar uma proibição particular. Eu acredito que, pontualmente, dada a circunstância, uma mulher pode pastorear. Agora, onde é que está? Minha visão é muito particular. Desde quando a liderança dela não sobrepuje a liderança masculina quando esta estiver no cenário. Para mim, o ideal da mulher é pastorear ao lado do pastorado masculino, né? Para mim, e ela pode participar, então, dessa graça, dessa unção, quando ela está assim, amém, é o ideal. Não havendo essa possibilidade, eu não posso dizer que Deus não possa fazer os seus arranjos por alguma doutrina que, no meu ponto de vista, ela é cultural e ela obedece a uma aplicação que tem a ver com a época, quando o apóstolo Paulo está falando a uma sociedade que, de uma certa maneira, não se abria a que as mulheres tivessem voz dentro das suas grandes reuniões. Então, possivelmente, é como hoje, se eu pego uma mulher no meu ministério e envio ela hoje, talvez, a um país como o Afeganistão, onde há uma segmentação Sim. tão grande patriarcal, masculina, é provável que o ministério daquela mulher não vá romper, ela não vá ter um desempenho tão eficiente. Por quê? Porque há um peso cultural muito forte naquela região. O apóstolo Paulo sabia que as regiões ali provavelmente tinha essa segmentação, né? E por isso o ministério feminino seria muito complicado, muito difícil e indigesto para muitos homens naquela época. Então, desculpe lhe interromper, quando o pastor fala indigesto, o que seria indigesto na sua visão? Um homem, ele olhar para uma mulher, né, ver ela como referência ou como liderança, e isso ser indigesto para ele. Qual é a sua visão nessa palavra indigesta? Porque indigesto para mim é algo que não desce, é algo que não me cabe. Exatamente. É algo inaceitável. Exatamente. Então é isso que o senhor... Eu digo, fazendo uma aplicação à época, eu acredito que sim, tinha essa questão feminina, realmente era indigesta mesmo. Não do ponto de vista, eu acredito, apostólico dos grandes pensadores, daqueles que realmente conheciam. A gente não estamos tocando no coração de Deus e, portanto, não no coração real da igreja. Mas nós estamos tocando na questão cultural. A igreja em relação à cultura, em relação ao seu tempo, àquele exato momento em que havia realmente problemas sérios naquela região. Então, nesse sentido, eu acredito, sim, que para muitos homens eles se sentiam ameaçados, sim, indigestos. Agora, fazendo uma ressalva que, ao falarmos isso, não estamos falando dessa base ideológica esquerdista atual. Sim. Né? O que acontece muitas vezes quando a gente fala do feminino, ou do ministério feminino, é que as pessoas, geralmente, ao fazer uso dessa linguagem, que é uma linguagem da época, elas muitas vezes querem trazer para o discurso ideológico e misturar as discussões como se o evangelho estivesse tratando daquela tese acadêmica que eles tratam lá. Não, nós não estamos falando disso.
nós não estamos realmente falando disso, estamos falando de uma outra coisa. E temos a promessa de Deus, que derramarei do meu espírito sobre toda a carne, os vossos filhos e também as vossas filhas profetizarão. Não é? Então a promessa de Deus é para homem. A Bíblia diz que no reino de Deus não há nem homem nem mulher, nem grego, nem cita, nem escravo, nem livre. Todos somos livres, né? Quando eu falo em digesto, eu falo mais em relação realmente a essa questão social da época. Sabemos que historicamente também até escravos muitas vezes tinham cargos de liderança dentro da igreja, enquanto que em suas casas eram servos. E para muitos senhores aquilo era indigesto a nível, digamos assim, da sociedade da época, mas não do ponto de vista da tolerância real do coração da igreja. Eu acho que há sim lugar para que a mulher se expresse. Mas eu acredito que essa mulher, na ausência de um homem que dê cabo ao trabalho, ela pode desenvolver o ministério pastoral de frente, sem nenhuma culpa para mim, sem nenhum problema, sem pormenorizar os detalhes disso, Sim. né? Claro que não dá tempo, mas quando abra-se o espaço ao seu esposo, ao seu marido, ou se ela procurar um relacionamento, ela deve buscar um relacionamento com uma pessoa que tenha, digamos assim, chamado ministerial. Tá? Para que não haja o perigo dele ficar, então, muitas vezes em um trabalho secundário, né, que aparente que ele está muito em submissão, ou não é vergonha isso, mas ele esteja em submissão ao ministério feminino sem ter voz dentro da igreja. Eu acho que com a presença do ministério masculino, deve ser do ministério masculino, sim, a proeminência, mas nunca deve abafar a possibilidade da mulher poder fazer isso. Mas eu não acredito de forma perpétua, minha irmã. Eu não acredito que de uma forma perpétua. Eu acredito que, no meu ponto de vista, o aceitável seria que fosse por um tempo, até que ela casasse, tivesse um homem, um ministério de frente, e assim ele pudesse encabeçar e ela participar com ele, então, do ministério. Amém. Acerca do chamado ministerial, o que é que o pastor tem a me dizer sobre a unção apostólica hoje em dia? Você concorda com a unção apostólica? De apóstolo? Eu concordo que existam apóstolos. Eu vou abrir aspas para concluir minha pergunta. Você acha que tem alguém em condição hoje em dia de ser chamado de apóstolo? Sim, eu acredito. Eu acredito que existam apóstolos hoje, mas não na categoria dos 12 apóstolos. Ah, sim. Os 12 apóstolos, a própria palavra apóstolo quer dizer enviado, ou alguém enviado com a missão. E nós vemos muitas vezes Paulo dando caráter apostólico a alguns irmãos que ele enviou, né, mostrando que eram apóstolos da igreja, eram enviados da igreja. Eu acredito que o ministério apostólico ele exista hoje, ele seja necessário hoje, realmente, mas o que eu não acredito é no que estão transformando isso. Por exemplo, geralmente o apóstolo se houvesse um desenho onde nós pudéssemos apresentar o ministério apostólico, seria uma pirâmide, né? Onde o apóstolo está na camada de cima e a igreja está aqui na base, embaixo. Então, nessa visão, todos estão trabalhando, então, em função daquele que está no topo da pirâmide, né? Mas só que se nós virarmos, né, essa mesma pirâmide para baixo, ela fica na forma de um arado, né? E eu vejo o apóstolo assim. O apóstolo é a ponta do arado, é aquele que vai abrindo o caminho e fundamentando a igreja. Não é aquele que tem um lugar de privilégio, mas é aquele que muitas vezes é considerado a escória do mundo. Como Paulo disse, nós perseguidos, vós livres. Quer dizer, o que nós estamos fazendo na frente aqui, nós estamos arando um caminho para vocês hoje poderem reinar, poderem conhecer, poderem viver a plenitude desse evangelho. Os verdadeiros apóstolos são os abridores reais de caminho. Eles abrem os caminhos hoje no sentido não de trazer novas revelações, mas de lançar muitas vezes fundamentos já conhecidos,
Uma coisa é o fundamento conhecido e outra coisa é o fundamento aplicado. O apóstolo ele tem uma expertise na aplicação dessas noções, dessa aplicação, e, dado o momento, ele tem essa habilidade realmente de organizar, de estabelecer, de trazer luz e revelação. Então, no sentido organizacional do corpo, acredito que sim, os apóstolos existam. Mas, nesse sentido contemporâneo de apóstolos, onde os apóstolos vêm reclamando o direito sobre congregações que eles nem sequer fundaram, ou querendo um respeito apostólico que se dê a ele em função da essência dele, não. Você tem que ser apóstolo, que nem Paulo disse, se eu não sou para os outros, eu sou pelo menos para vós, ele falou aos Coríntios. Então é exatamente isso, eu tenho que ser apóstolo aqueles que me veem assim. Eu não devo buscar o reconhecimento apostólico. A própria busca em si desse reconhecimento apostólico, no meu ver, já é um problema de caráter, para mim já é um problema de transvio de personalidade. Essa pessoa, ela está tentando satisfazer uma carência pessoal em cima de um chamado que, repito, cujo objetivo do Espírito é tão somente exaltar a pessoa de Cristo. Se alguém quer ser exaltado, a Bíblia dá um caminho. Não é errado a irmã querer ser exaltada, não é errado eu querer ser exaltado por Deus, não é errado. Desde quando se cumpra o critério. Qual é o critério? Humilhai-vos debaixo das mãos potentes de Deus e Ele vos exaltará ao seu devido tempo. Então, o caminho para você ter algum reconhecimento e exaltação seria, então, essas mãos divinas. No mais, como espero, não sei se eu fui prolixo, mas é exatamente isso. Ministério apostólico existe, mas dizer que eu acredito no ministério apostólico não é dizer que eu acredito no que estou vendo contemporaneamente. Eu estou vendo contemporaneamente, na verdade, não são todos, claro, não é um genérico, mas de muitas partes, eu estou vendo pessoas doentes que estão tentando se afirmar no ministério, não tendo unção, não tendo as marcas de um apóstolo no ministério dele, não fundam igrejas, não criam igreja, não treinam pessoas, não enviam pessoas, não têm os dons, não têm as ferramentas espirituais que fazem um apóstolo, porque o apóstolo toca os 5 dons de ministério, o apóstolo toca os 9 dons do Espírito. Muitas vezes esse apóstolo é levado a um lugar sozinho, não tem ninguém lá. Ele é a pessoa, quando ele chega no lugar, Deus unge ele como um evangelista. E ele faz o trabalho de um evangelista. Em um dado momento, aquela unção se levanta e Deus toca ele com a unção profética, ele traz visão, traz revelação. Sim. A unção se levanta um tempo, toca ele com o mestre, ele treina a igreja. E muitas vezes, depois de formada a igreja, a alegria se acaba. Ele tem que partir para novos desafios, ele não fica só a administrar aquela congregação. E essa marca eu não vejo em muitos apóstolos que se dizem apóstolos hoje. O que eu vejo é uma perpetualização sistemática, mas é uma coisa mais institucionalizada, onde se sequestram os títulos e se dão os títulos sem se avaliar o critério de um apóstolo. Eu acho que é mais por... Amém. Acerca dos dons espirituais, eu quero tocar aqui num assunto sobre os profetas de hoje em dia, né? A gente sabe que os profetas antigamente eram homens, né, de caráter, homens acima, né, de qualquer, como é que eu posso dizer? Qualquer suspeita, né? E os profetas antigamente, eles costumavam a ser eram solitários, né? Eram homens que abriam mão de muitas coisas, né? Eram homens que falavam e Deus, ele agia através daquilo que saía da boca do profeta, né? E hoje em dia a gente está vendo uma geração, uma gama de profeta. Tem profeta de todo jeito, de toda qualidade, né? Na rede social, então, nas igrejas também, nós estamos vivendo, infelizmente, uma época triste, eu digo isso com pesar, né?
Porque se a gente for olhar para os profetas da Bíblia, como Eliseu, como Jeremias, né? A gente vai ver homens que eram irrepreensíveis, né? Cheios do Espírito Santo. O pastor, como é que o pastor faz para reconhecer um falso profeta? Sendo que muitos, né, hoje em dia estão até usando espírito de adivinhação. Deus mandou falar, Deus revelou isso, Deus falou aquilo, sendo que não é Deus, né? Como é que o pastor, sendo um homem de Deus, faz para reconhecer um verdadeiro profeta? Sendo que está tão difícil, eu digo porque eu ando em muitas igrejas e eu tenho percebido que há uma coisa assim estrondosa em relação a essa questão, no tocante ao profeta. Como é que o pastor faz para reconhecer um verdadeiro profeta? Ele é reconhecido por aquilo que ele fala, por aquilo que Deus faz através daquilo que ele fala, pela vida dele. Como é que o pastor faz para reconhecer um verdadeiro profeta? Eu, particularmente, em primeiro lugar, eu tenho um critério, eu faço uma distinção entre o dom em si e a pessoa em si. Sim. No caso, eu entendo que existem falsos profetas que podem eventualmente serem muito verdadeiros no tocar os dons. Balaão foi autêntico quando tocou nos dons. Sim, nos dons. Né? Então, muitas vezes, eu não tenho o critério exatamente do dom em si. O dom, ele falou e o dom cumpriu. Então, isso em si o torna um profeta, porque o profeta é a categoria mais pessoal, não é o que o dom faz com a minha imagem, mas é o que a palavra faz comigo. O verdadeiro profeta é o eu que está sendo, que é o instrumento pela qual o dom flui. Então, quando eu percebo, muitas vezes eu acho interessante a gente colocar isso, há profetas verdadeiros que eventualmente podem errar. Isso não os torna falsos. E existem profetas falsos que eventualmente podem falar alguma coisa verdadeira. Isso não os torna verdadeiro, né? Então, o que eu faço geralmente, eu sempre converso com as pessoas, com os amigos, que eu avalio o coração. Para mim saber se ele é, a não ser que haja uma revelação extra, isso pode acontecer, né? Deus trazer o testemunho no nosso coração de que ali não é um profeta autêntico, mas dentro de um critério mais de observação. Primeiro eu preciso de tempo, tá? O primeiro contato que eu tenho com a pessoa profetizou algo para mim, eu ponho a profecia em uma prateleira, e se essa profecia se cumpre, mesmo ela tendo se cumprido, depois eu vou conviver com essa pessoa, saber referência dessa pessoa, ver qual é o coração dessa pessoa. Porque quando a irmã me pergunta, como você identifica o verdadeiro profeta? Eu identifico ele, a pessoa, a quem Deus usa no dom. Eu não avalio, o dom não é o qualificador, mas muito pelo contrário. A pessoa, o coração da pessoa, não é o que Deus faz através de mim, mas é o que Deus faz em mim. É o meu caráter, é como a minha cosmovisão de mundo, como é que eu enxergo o mundo. Um profeta verdadeiro, ele vivia, como a irmã colocou, nos desertos, por causa de uma cosmovisão. Né? Era insuportável, provavelmente, para um profeta viver uma linguagem que não fosse a pura linguagem da glória de Deus, e ele precisava, sim, estar totalmente envolvido dentro de um estilo de vida que muitas vezes era alternativo. Era o que ele se tornava, era a dieta dele, era o eu dele. A Bíblia diz que João, aí fala de João, aí fala do estilo de vida dele, vivia no deserto, e fala da dieta dele, e comia gafanhotos e mel silvestre. Fala da própria dieta do profeta, o que o torna, meu critério de identificação de um verdadeiro profeta. Então, realmente, para mim, o quanto do fruto do Espírito se manifesta nele, não dos dons do Espírito. Por isso que aí o critério já é outro. Agora, o critério para mim identificar uma profecia verdadeira ou falsa
É muito simples, né? Geralmente, quando ela é aplicada a mim, eu não permito que ninguém me diga para que eu tenha que fazer algo que antes Deus não tinha falado comigo. Tudo que um profeta venha falar para mim, se Deus usou ele para falar para mim, tem que ser o testemunho de alguma coisa que Deus já me falou, que talvez eu não esteja compreendendo por causa dos meus problemas, do meu próprio estresse, e aí o profeta é usado para lapidar, né, para demonstrar que aquilo que estava no meu coração realmente veio dele. Né? Eu gosto muito daquele texto quando o anjo chega a José e diz assim: não temas receber a Maria, porque o que nela é gerado é do Espírito Santo. Né? Isso é maravilhoso, né? Então é exatamente isso, o que nela é gerado. Eu sou uma pessoa de olhar muito para o que está sendo gerado em você. Então, um dia um rapaz sentando comigo começou a conversar, e a gente falando do Evangelho, e começou a usar o Evangelho para se defender. E eu disse para ele o seguinte: meu querido, tudo que você está falando é verdade. Todas as palavras são puramente proféticas e verdadeiras. Mas tem uma grande diferença entre um homem que Deus usa e o homem que deve ser seguido. E o verdadeiro profeta é aquele que merece ser seguido. Amém. Uma pessoa que profetiza é alguém que só merece ser ouvido. Então, se as pessoas tiverem esse critério, tem pessoas que merecem serem ouvidas, e eu as ouço. E tem pessoas que merecem serem seguidas, mesmo que eu não ouça nada delas. Porque ela tem um caráter profético, um caminhar profético, ela tem uma trajetória profética. E como eu digo, um verdadeiro profeta não tem uma profecia por segundo. É outra coisa que eu não entendo, tá? Eu não entendo um profeta ter uma profecia por segundo. A cada segundo ele tem uma profecia. Mesmo porque naquela época, né, o Senhor usava os profetas para corrigir o povo, né? Para instruir o povo. E hoje em dia a gente está vendo que o negócio está meio diferente, né? Exatamente. Às vezes um profeta, eu gosto de dizer muito isso, Deus dá uma palavra profética ele em janeiro e ele tem que andar à luz dessa mesma palavra profética 2, 3, 4, 5 ou 10 anos. Por quê? Porque Deus deu um legado profético para ele. Não é uma profecia por semana ou a cada dia. Ou simplesmente profetizar que hajam por aí, pode acontecer, mas o profeta não. O profeta entra dentro de determinações proféticas, da visão que o pai tem a respeito do profeta. Às vezes ele fica se quebrando com veemências sociais. O que eu quero dizer com isso? Muitas vezes você é levado pelo Espírito não a ter uma palavra profética, mas ter um sentimento profético de como o Espírito Santo se sente em relação a esse tempo. E você fica triste. Sim. E o Espírito compartilha com você a tristeza que ele está vivendo. Sim. E você anda anos carregando com o Senhor e o Senhor contigo aquela mesma urgência. Anos a fio. Alguém vem e me pergunta: ô meu irmão, você não tem uma palavra para mim hoje? Não, eu não tenho. Geralmente eu vejo muitas pessoas que vêm, até comigo já aconteceu muito isso, e me perguntam. Há uma semana atrás, uma pessoa me liga e pergunta se eu não teria uma palavra para o filho dela. Eu entendo a situação, eu digo, não é a minha forma de trabalhar, de crer. Eu digo, não, minha irmã, não tem uma palavra para você de forma profética, mas eu tenho para você um conselho de forma bíblica. E está muito difícil, porque as pessoas não aceitam profetas pregando a palavra, só aceitam profetas profetizando. Profetas, eles são pregadores da palavra. Ele apenas prega a palavra com uma unção diferenciada, impactante, mas tem que ser uma plena exposição, porque antes de tudo, profetizar é pregar a palavra. O profeta é o trato da fala. Tudo que se refere fala, no sentido do ensino, da pregação, o profeta tem essa habilidade, o amor imenso por esse livro. Então, quando não há essas características, é complicado para mim. Como disse, um profeta pode ser falso e ter uma manifestação verdadeira, ou ele pode ser verdadeiro, e como foi Samuel, não por caráter, mas porque ainda não entende muito bom, errar. E aí, se eu for pelo dom, será que eu acerto? Provavelmente não. Eu vou pelo coração. Eu tenho que ser, entre aspas, um Eli.
ter maturidade, olhar, entender e ver o conjunto. Às vezes o cara não está pronto, às vezes o cara ainda vai ser aprimorado por Deus, a obra não terminou, né? E os dons da profecia, nós sabemos que a própria profecia, ela é perfeita, mas quando ela passa, é como se uma água estivesse passando por uma mangueira suja. Quando o dom passa, muitas vezes ele toca os nossos conceitos, né? E quando ele toca os nossos conceitos, uma mesma palavra, por exemplo, eu posso ser alguém ligado a uma igreja mais segmentada em usos e costumes, e Deus está falando ao meu coração a respeito da amada, dando uma palavra de exortação, que teria um certo peso. Mas aí, de repente, o que é que eu faço? Eu, ao entender que Deus está dando a palavra de exortação à irmã em algum sentido, eu, com o meu olhar humano, faço uma varredura e já percebo que a irmã está com uma corrente, que a irmã está com um brinco, que a irmã está com... E a palavra profética é até verdadeira. Ela está fluindo na unção profética, mas acaba que eu passo ela misturada com os meus conceitos, porque de alguma maneira eu entendo que Deus é total e completamente a favor de todos os costumes que eu tenho. E aí, de repente, eu me vejo passando essas coisas que vão misturadas. Qual é o meu caminho? Filtrar. Julgar para mim é isso. Filtrar. Filtrar. Você filtra, a água vem mais pura. Não é que tudo que saiu dele é errado, mas é que naquele exato momento os conceitos dele se misturaram. A maturidade é quando você vai para o deserto, você não tem mais nada seu. Não tem mais João se confundindo o que Deus disse com o ministério do pai dele no templo. Não, o ministério do meu pai ficou lá, eu não sou, esses códigos não falam comigo, só fala comigo o código divino. O que vem do céu, entra em mim e vai para você. E acabou. O que tu vê, Jeremias? Uma vara de amendoeira. Acabou, eu não vejo mais nada. Se eu perguntar agora à senhora, laranjeira, a senhora vai ver o quê? Um pé de laranja. Deus disse a Jeremias, o que tu vê? Ele disse, eu vejo uma vara de amendoeira. Ele não deixou o cérebro dele montar o resto da imagem. Ele não deixou o cérebro dele montar uma amendoeira inteira, completa. Porque nosso cérebro é assim. Deus nos dá um toque e a gente quer completar a imagem. Ele disse, não, Deus, tudo que na minha mente veio a mais é uma mera prospecção da minha mente. O que eu estou vendo de verdade é só uma vara. Então, como a irmã falou, é assim que eu vejo as coisas, é assim que eu observo. Pastor, o senhor é uma bênção. Eu quero lhe fazer uma pergunta. O senhor acha correto, acerca dos dons espirituais, um pregador itinerante, ele estipular um valor para poder pregar aquela palavra? Bem, ou a igreja ela tem que ter consciência e ver a demanda do palestrante, do ministro, ou tem que ser de comum acordo? Qual é a sua visão que você tem sobre isso? A minha visão é exatamente essa. Essa é uma exigência que deveria ser feita mais à igreja do que aos pregadores. Eu acho que o que está acontecendo a nível de pregador hoje, de uma certa maneira, também, não é só, mas também é provocado pela falta de percepção e de visão que muitas vezes alguns ministros de frente têm. Não são todos, mas muitos têm também. Às vezes acontece isso. E muitas vezes a falta de percepção das necessidades reais e do respeito à dignidade ao ministério, porque a Bíblia diz assim, o trabalhador é digno do seu salário. Você não pode tirar a palavra digno. Mas algumas pessoas acham que a oferta, ela hoje não se traduz em alguma coisa que traduza da dignidade. Receber oferta não é digno. Né? Receber oferta não é digno. Não, é digno, porque é produto do trabalho. O trabalhador é digno, fornecer um trabalho, ele está trabalhando para o Senhor, ele é digno de receber. Isso é uma consciência da igreja, a igreja que deveria ter. Peraí, para eu entender um pouquinho aqui. Eu gosto de ser um pouquinho polêmica. Então, na sua visão, pregar é um trabalho. Entra na regra de trabalho. Pronto, vamos lá. Exatamente. Eu acredito que é um trabalho a partir do momento que a pessoa ela tem uma chamada ministerial de tempo integral,
E isso aí eu defendo com unhas e dentes. Todo trabalho que vai ser feito de verdade, ele precisa muitas vezes de tempo integral para ser feito, né? A nível de frente, né? Tem pessoas chamadas especificamente para aquilo. Não estou falando daqueles mercenários, sim, das pessoas secundárias, não. Estou falando daqueles que têm realmente um chamado de tempo integral. Quando a Bíblia diz, não atarás a boca ao boi, ao que debulha, né? O que é que o boi está fazendo? O boi está trabalhando. Então, de uma certa maneira, é trabalho. Jesus falou, meu pai trabalha até agora, portanto, eu também trabalho, né? Então, quer dizer, para mim é um trabalho, sim, mas não no sentido de ser um trabalho, ele tem que ter uma carteira assinada, um valor de salário estipulado, não. O que deve haver é uma visão de dignidade. Quando alguém olha para a senhora, que está desenvolvendo o seu trabalho, de frente, com qualidade, eu tenho que dar dignidade à senhora. Muitas vezes, eu podendo fazer isso, não estou falando quando as pessoas não podem, mas eu podendo fazer isso, minha instituição podendo fazer isso, não lhe ofereço a dignidade. Quando cabe lhe dar a dignidade. Não lhe dá aquilo que é digno, a palavra mais é dignidade, a palavra não gira em torno de salário, de se é ético ou não. Não, dignidade, a igreja entende. A partir do momento que eu entendo as dignidades, eu sou levado naturalmente a honrá-los, a ofertá-los, a abençoá-los. A Bíblia diz, fazer participante de todas as boas coisas, aqueles que de todo o coração e com sinceridade ministram a palavra a vocês. Nesse ponto de vista, não honrar, roubar, é retirar a dignidade das pessoas. Sei, as pessoas vão falar do apóstolo Paulo. Mas o apóstolo Paulo, meu irmão, ele muitas vezes trabalhou e tal. Não, a igreja, o que eu vejo o apóstolo Paulo, ele é mantido pela igreja de Antioquia, mas, dadas as circunstâncias da época, muitas vezes um homem, ele fugia de uma região para outra, e muitas vezes nessas fugas, não era como hoje, não havia um Nubank para você botar a sua oferta e cair lá. O apóstolo Paulo desaparecia muitas vezes. Ele caía em reais necessidades e aí ele aplicava e ele trabalhava. Mas logo que a igreja chegava, que os irmãos encontravam Paulo, supriam Paulo e Paulo parava o seu trabalho secular e se dedicava inteiramente somente ao ministério, o que era ideal. E ele gostava muito. E ele mostrava isso, né? Então, para mim é um trabalho, é digno, mas não de valor estipulado. Não é valor estipulado, mas de uma visão de dignidade. Se eu quero a sua dignidade, é uma questão simples. Eu estou aqui, eu vou honrar a irmã dignamente. Então, é claro que eu não vou fazer alguma coisa que esteja aquém da dignidade da irmã. Eu vou entender essa dignidade. E quem quer ver o outro abençoado, provavelmente vai então se preocupar com essa dignidade. Agora, se eu concordo com o que está acontecendo nesse exato momento, onde ministros, eles têm assessoria muitas vezes, ele tem um escritório, não estou dizendo que seja errado, não compreendo como funciona esse mecanismo, mas muitas vezes eu conheço líderes que a igreja liga e ele pergunta, o valor é X, e muitas vezes se não for por aquele valor ele não chega. Né? Ele não vai até aquela região. E aí eu acho muito complicado isso. Eu estipular um valor para pregar para os irmãos, eu acho muito complicado, porque até esses ministros, eles sempre transitam em grandes púlpitos, né? Porque é lá onde existem essas grandes ofertas. Mas eu digo o seguinte, onde está o dízimo do meu ministério, do meu tempo, para as pequenas congregações, né? Eu acho que esses ministros, com tamanho talento, eles deveriam estar na frente, procurando realmente apoiar esses pequenos ministérios, onde, ao invés de ele cobrar, tendo já a condição e a dignidade que Deus já os deu, ele mesmo viesse ofertar do seu tempo, da sua imagem e do seu poder ministerial para que outras congregações pudessem, quem sabe, fazer até bons trabalhos, pudessem arrecadar e converter para a própria igreja local que os convidasse. Isso nada feriria. Então, eu posso dizer, não concordo com o mercenarismo que está sendo feito, não concordo, mas não discordo da visão de dignidade, que não tem nada a ver
com isso que está sendo feito aí. Ao contrário, a forma como eles fazem, alguns, né, fazem, muitas vezes até toca na dignidade da própria igreja, que às vezes é uma igreja pequena, Isso, não exatamente. tem condição, Isso. né, e às vezes realmente vai além do que é ético, né? Eu acredito que muitas vezes falta empatia, né? É. Falta empatia. A É. gente olhar para a necessidade da igreja, né? E ver que aquela igreja realmente ela está ali ainda cavando poços, né? Tem Sim. igrejas que eu vou ministrar e eu vejo a necessidade da igreja e vejo a luta ministerial dos pastores que eles passam para manter aquela igreja aberta, porque não é fácil, né? Você manter uma igreja aberta. Se a gente for olhar em cada esquina hoje em dia, você vai encontrar uma igreja. Uma igreja. Né? Você vai encontrar uma igreja e meio que está sendo uma disputa também, né? Minha igreja é melhor, a minha igreja que vai levar para o céu, a placa da minha igreja. Isso ainda existe, infelizmente ainda existe no nosso meio. Então, falta realmente esse olhar humano, esse olhar de empatia, esse olhar de amor, né? O olhar que Jesus ele teve, né, em relação à igreja, a todos nós, quando ele mesmo decidiu, né, morrer pelos nossos pecados, né? Eu lido com muitos jovens, jovens que frequentam minha casa, né, e mulheres também. Eu tenho um grupo de mulheres segundo o coração de Deus, né? É um grupo seleto de mulheres de oração. E esse grupo é antigo. E uma pergunta que eu quero fazer ao pastor, porque tem muitas mulheres que chegam até a mim e dizem assim, olha, missionária, eu tenho 10 anos que eu estou na igreja e eu ainda não fui batizada com o Espírito Santo. Eu oro, eu busco, eu jejuo, eu subo o monte, eu faço campanha, eu desço nas madrugadas, eu vou para a vigília. E eu não sou batizada com o Espírito Santo. Eu tenho o Espírito Santo, mas eu não sou batizada, né, com os dons. Então, acerca dessa questão, o pastor acha que Deus ele escolhe pessoas para ser usadas ou não? Ou há algo que barra essa pessoa no mundo espiritual, no reino espiritual? O que é que acontece? Porque realmente tem pessoas que passam 20 anos na igreja, 30 anos na igreja e não falam em línguas, né? Sim. Já outra entra hoje, amanhã ela já está falando em língua, ela já está profetizando, né? Ela já está extremamente sendo usada por Deus. O que é que acontece? Na sua visão, Deus ele escolhe pessoas para ser usada, ele escolhe pessoas, não, eu vou dar esse dom a fulano de tal, eu vou dar esse ministério a fulano de tal, ou não? Ou há uma barreira no reino espiritual acerca de certas pessoas? Qual é a sua visão acerca disso? Bem, eu acredito que Deus sim escolhe algumas pessoas, porque o que a Amada está dizendo aí, para mim, no meu ver, é uma relação mais com os dons de ministério, né? Sim, sim. Então, quando nós falamos os dons de ministério, eu acredito que a Bíblia diz que o Espírito reparte a cada um como quer. Então, aí não é a mesma coisa que o apóstolo Paulo, quando ele disse assim, buscai com zelo os melhores dons, mas principalmente de profetizar. Ele está falando de dons espirituais. Sim. Na questão de dons espirituais, o apóstolo Paulo disse, naquilo que for apropriado, você deve buscar, você tem essa liberdade de você pedir, buscar de Deus. Mas quando chega em dons ministeriais, ele diz, não, ele vai falar, uns Deus deu apóstolos, está lá em Efésios 4, né? Um Deus deu apóstolos, outros profetas, outros pastores, outros mestres, tal. Ali são dons de... Essa busca seria na oração. Pronto, ali são dons de ministério. Sim. Então, nesses dons de ministério, sim, Deus tem pessoas específicas com quem ele toca. Por exemplo, eu fui agraciado com um dom, ou o dom que Deus me agraciou, logo nos meus primeiros dias de convertido. Né? Foi muito poderoso, foi muito forte o que aconteceu na minha vida. E eu me lembro como hoje, né? Foi muito impactante. Né? No meu caso, eu toco muito essa questão de ministério profético, né? Sou muito ligado a isso. E isso aflorou muito fortemente na minha vida. Não teve nada a ver comigo mesmo, confesso a Amada. Eu não tinha nenhuma qualificação. A única coisa que eu tive foi contato com alguém que tinha esse dom, um garoto aqui do Augusto Franco na época, e aquilo me impactou
me marcou de uma maneira tão específica que, de repente, inconscientemente, aquilo ficou dentro de mim. Um dado momento, chego na minha casa, minha mãe estava orando, eu era novo na fé, minha mãe estava orando a Deus por algo, e quando eu pisei o pé na sala, a palavra veio ao meu coração, e eu não sabia o que fazer com aquilo, e era para dizer, e eu fui lá e falei, a palavra cumpriu, né? Ali foi quase que uma marca. Depois eu percebi como tudo me inclinava, me empurrava, sempre, como quase que, não digo que involuntariamente, Sim. claro que eu Sim. quis, amei, desejei, Sim, claro. mas eu percebia que não tinha muito a ver necessariamente com algum processo de jejum ou de oração, Sim. não, teve a ver com um dado gratuito de Deus, a graça única de Deus que me concedeu. Enquanto que dons espirituais, que já tive a graça de tocar em alguns deles, aconteceram também na minha vida, mas como produto de uma profunda busca, de um desejo, Senhor, isso aqui vai ser útil para mim. Manifesta isso aqui, pontualmente Deus vai e manifesta aquilo. Mas parece que eu tenho que fazer um pouco de força espiritual para aquilo acontecer, porque ali é buscai com zelo. Com zelo. Não é só buscar. Eu busco, aí eu acho. Quando eu acho, a busca acabou. Você tocou o dom, você não vai ficar buscando o dom. Aí vem o zelo. O zelo é um ato constante. Então eu tenho que, muitas vezes, eu busquei, Deus tocou. Mas se eu não exercitar a busca do zelo, o zelar, o trabalhar, o aprimorar aquilo, não acontece com certa frequência. Já a minha chamada, às vezes eu não estou nem bem. Às vezes eu não estou nem tão legal. Às vezes eu não estou nem orando tanto. Nem estou naqueles dias que todos passamos. Mas em um dado momento, dado uma circunstância, uma congregação, um lugar, eu percebo como aquilo me toma e como me leva a ser um instrumento de bênção para todas aquelas pessoas. E no final eu digo, Deus, não tem nada a ver comigo. Novamente demonstrando que Deus pode sim. Então, no sentido dos dons ministeriais, eu acredito. Deus escolhe e Deus dá de forma muito específica. Ele distribui como quer, não é um ato da minha vontade. Ministério. Agora, no sentido de dons espirituais, aí eu vejo uma abertura e aí sim, você pode buscar com zelo os melhores dons. Busque com zelo. É assim que eu penso. Aproveitando que o pastor está aqui, o que é que o senhor diria para essa geração, né, e para os ouvintes que estão nos acompanhando, né, nessa noite? O que o pastor diria para essa geração acerca dos dons espirituais e dos dons ministeriais? Essa geração de jovens que está surgindo, né? Eu ouço muito o povo dizer, essa geração é a geração, né, que vai fazer o avivamento, que vai trazer o avivamento, é a geração que vai fazer a diferença. Qual o conselho que o pastor daria para essa geração de jovens que está surgindo, que está colocando a mão na massa, esses jovens que sonham, né? Sonham em ser pastores, em ser ministro, em ser adoradores, enfim. O que eu diria é ali, né? Isso. Eu vou dizer ali. O que eu diria para essa geração de hoje, a geração atual, é que sigam o conselho do apóstolo Paulo. Quando o apóstolo Paulo falou, buscai com zelo os melhores dons. Sejam zelosos, mas não num zelo humano, mas um zelo espiritual intenso e profundo. Aquilo que não arde no seu coração, não vai arder no coração de Deus. Então tem que haver um zelo ardente no seu coração. Você não pode fazer nada em relação a se Deus vai ou não dar um dom ministerial a você, mas você pode ser profundamente zeloso dos dons espirituais e deve buscá-lo. O que eu diria a você é o seguinte, seja zeloso, busque com intensidade, ao encontrar o dom, entenda, ao você tocar o dom, a busca terminou, mas o zelo nunca termina, o zelo é um ato contínuo. O zelo garante que o seu dom vai continuar crescendo, vai continuar desenvolvendo, vai ganhar patamares maiores. O zelo é a garantia de que o seu veículo que andou 3.000 quilômetros vai andar mais 100.000 quilômetros aí.
porque você vai ter combustível para isso. Sejam zelosos a respeito dos dons. E ministério, a respeito dos dons ministeriais e também dos dons espirituais, o que eu sonho hoje é que haja um movimento de restauração do crivo da igreja, no sentido dela conseguir nos dar um ambiente onde os dons fluam, mas onde haja liberdade para o julgamento adequado daquele dom espiritual, que eu digo que é como se fosse um diamante, que você encontra o diamante na sua forma bruta e você vai lapidando a fim de que ele ganhe a sua forma mais pura. Assim é o dom espiritual. Como ouvimos muito, não é dizer se o profeta é ou não de Deus de imediato, mas ter um ambiente capaz de discernir se um verdadeiro profeta cometeu apenas um erro ou se realmente ele é um falso profeta cujo caráter dele é errado. É um ambiente de pessoas maduras capazes de julgar que vai dar esse lugar, né, para que os dons se aprimorem. Eu não vejo como os dons se aprimorarem se não for num ambiente de julgamento. Se não for julgamento aqui, como eu disse, é lapidação. Não é apontar o dedo, não é expulsar ninguém, não é dizer, não é dar o ponto final ao ministério de alguém, mas é você ter expertise para fazer uma avaliação correta daquele dom, daquela manifestação, em um ambiente de julgamento, um ambiente de treinamento, e assim a igreja venha realmente olhar mais para os demais ministérios. Somos uma igreja pautada apenas no ministério pastoral e pautada apenas no ministério do evangelista, muitas vezes o mestre, também nós vemos, mas os ministérios proféticos muitas vezes foram colocados de lado, e eu entendo por quê, porque o que estamos vendo realmente não confere credibilidade, mas eu acho que merece a igreja prestar atenção ao ministério do profeta, ao ministério apostólico. Bem, que existem falsos, existem, mas a nossa vitória não será identificarmos os falsos, mas sabermos onde estão os verdadeiros. Amém. Então, nós não focamos nos falsos, nós focamos nos verdadeiros. Estamos cansados já de ficarmos sempre discutindo a vida inteira, ouvindo o tempo todo, em todos os podcasts, pessoas falando sobre o falso. Verdade. Mas são muito poucos aqueles que vêm para manifestarem o verdadeiro, para dizer como um verdadeiro se manifesta. Temos uma crise para entender o caminho verdadeiro, porque no momento que os ministérios forem estimulados, as coisas acontecerão. E termino dizendo o seguinte: não tenham medo de ambientes de meninos. Porque vai ter muita meninice. O lugar que tem muita criança é a garantia que teremos muitos homens. Então o apóstolo Paulo disse que havia meninices, mas é um processo. O menino, ele erra naquilo que chamamos de erro didático. É o erro que ele comete no processo de aprendizado. Então, preciso ter um ambiente de meninos. Quando um grupo novo chegar de candidatos ao ministério, serão crianças. Eu terei Samuel que vai para Eli, mas eu terei Samuel que vai para Maria, eu terei Samuel que vai para não sei para onde, mas compete aos Elis dizer, olha, o caminho é esse, a direção é essa e o treinamento é esse. Agora, querer profetas prontos, querer ministérios prontos, que já se manifestem prontos, e apenas para apontar se é ou se não é. Muitas vezes até mesmo a ferramenta de julgamento é errada, porque a mesma ferramenta de julgamento, ela é uma ferramenta eclesiástica, ela acontece num ambiente de busca, de oração e de jejum. A igreja de Antioquia tinha Paulo e Barnabé como profetas e mestres, não tinha ainda a chamada apostólica clara, mas a Bíblia diz, e disse o Espírito à igreja, separai-me Paulo e Barnabé para a obra que vos tenho chamado. Ali é julgamento. O Espírito Santo disse à igreja, por que não disse a Paulo e a Barnabé? Paulo e Barnabé, eles provavelmente já sabiam que eram apóstolos, mas eles ainda não tinham entrado no ministério apostólico. Deus não falou a eles porque Deus já tinha dito a eles. O critério era Deus falar com a igreja. Deus falou com a igreja julgou, discerniu, percebeu, entendeu, compreendeu, identificou e enviou. Outra glória. Né? Isso aí aconteceu.
Isso é julgamento. Julgamento é isso. Julgamento não é você esbagaçar a pessoa, pisar a pessoa e depois jogar a pessoa na lata do lixo, dizer que não é mais e dizer que isso é profecia, que isso é ministério ou que isso é julgamento. Não, isso não é julgamento. Julguemos com... Não tenhamos medo de meninos. Tenhamos medo é de homens mau caráter. Meninos verdadeiros serão homens notáveis. Mas homens de mau caráter não servem nem para ser menino. Né? Amém. Pastor Francisco, foi uma bênção. Amém. Né? Ter o Senhor aqui conosco, né? Para mim foi assim de suma importância. Me edificou bastante. Né? Aprendi muito, muito mesmo, né? Com sua vinda aqui. Né? Espero que o irmão possa vir outras vezes, sim, né? Para que a gente, né? Troque, né, ideias e aprenda, né, com o Senhor. Sei que o Senhor tem um vasto conhecimento da palavra, já percebi. Né? Quero agradecer muito a Deus pela sua vida, muito a Deus pelo seu ministério, pelo homem que você é. Amém. Né? Obrigado. Que Deus te honre, que Deus te use, que Deus Amém. te guarde, que Deus te proteja, né? Que Deus derrame as bênçãos dele sobre a tua vida, sobre a tua casa, né? Eu creio que há ainda um haja de Deus a ser manifestado na sua vida, Amém. né, no seu ministério. E agradecer a Deus por tudo que ele fez aqui, né, nessa noite. E o pastor já pode também deixar assim suas considerações finais e mandar um alô para sua esposa, né, também, que ficou em casa, né, para seu filho, para sua igreja, para seus amigos e finalizar conforme o desejo do seu coração. Amém a todos aí, né? Todos os amados em Aracaju. Graças a Deus eu posso dizer uma coisa, eu sou agraciado pela bênção de ter muitos amigos. Eu sei que tem muitas pessoas que têm uma referência muito ruim a respeito da comunidade. Eu digo assim, eu fui agraciado. Porque eu sou cercado de muitos amigos, eu tenho muitos irmãos e muitos verdadeiros amigos. Então, para me dizer o nome de cada um, né, vai ficar complicado. Mas todos vocês estão aí, sabem o amor que eu tenho aos irmãos, os irmãos me têm também. Eu quero agradecer a Deus pela vida de todos os irmãos, a igreja videira que acolhe a minha família toda também. Quero agradecer aos pastores ali, né, por tudo. E agradecer a Amada, que também me convidou hoje para estar aqui, né? A todos que... tudo que Deus fez para conspirar essa manhã aqui foi muito bom. Então, um abraço em todos, espero que brevemente alguma coisa muito boa aconteça aí, porque ainda vamos abalar um pouco aqui essa cidade. Não esqueça de mandar um alô para a esposa. Minha esposa, realmente, me perdoe, minha amada. A minha esposa, a Jana, é a companheira da minha vida, minha amiga. Eu não posso dizer, a minha esposa é, acima de tudo, minha amiga, né? E eu quero agradecer a Deus, quero dizer que amo muito ao meu filho, a todos, ao André, que hoje também está aqui, veio aqui também prestigiar, está ali, né? O André, né? Quero agradecer a Deus também pela vida do André. Às vezes ele vai lá, a gente conversa muito, né, André? E aí a gente se edifica, porque às vezes ele fala algo, me edifica, eu falo algo, edifica ele. Então um abraço em todos, né? Um abraço até mesmo ao que está ali, né? Atrás ali, nos bastidores, né? Eu quero dar um abraço em todos. Então, muito obrigado pelo convite, foi muito bom. Foi a primeira experiência, fiquei um pouco nervoso, tropecei nas palavras, me perdoem, mas é porque a primeira vez é assim. Eu que agradeço de coração e espero que o pastor venha outras vezes, Venho viu? Sim. É só convidar. Aceite meu convite, né? As portas estarão sempre abertas aqui. Amém. Viu? Amém. E já vamos encerrar com oração e eu peço ao pastor que faça a honra, né? De orar e agradecer ao Senhor por esse momento. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos. Antes de tudo, Jesus, eu quero colocar diante do Senhor que tudo que foi dito aqui da nossa parte não é um absoluto divino. Amém, nós não temos todo o conhecimento, Senhor. Nós apenas andamos e caminhamos, Senhor Deus, pelo caminho que o Senhor nos dá. Amém. No nome de Jesus, se alguma coisa eu falei que não esteja
diametralmente de acordo com o teu coração, eu peço perdão. No nome de Jesus, como eu disse, não é um erro de caráter, é um erro didático. Estou no processo, estamos no processo de aprendizado, Pai. Obrigado por esse trabalho, obrigado por, Senhor Deus, todas as pessoas que aqui estão, obrigado pela mão do Senhor, pelo Espírito do Glória Senhor. a Deus. Graças eu dou porque o Senhor já deu ordens aos teus anjos ao nosso respeito. Esses anjos já foram enviados, Aleluia. eles nos guardam, Senhor Deus querido, e eu lhe agradeço de todo o meu coração, em nome de Jesus, e para todos os que estão aí do outro lado, ouvindo esse podcast, recebendo aquilo que foi dito aqui, eu peço-lhe, Senhor, o toque especial do teu Espírito, capacitando ele, capacitando Amém. ela, capacitando esse pastor, capacitando essa igreja. A igreja do Senhor, meu Deus, nunca Aleluia, perdeu, glória a Senhor Deus. Deus amado, as 7 igrejas da Ásia, Senhor, Aleluia. ali. Nós não sabemos aonde elas, Senhor Deus, fisicamente foram parar, realmente elas terminaram fisicamente, Aleluia. mas espiritualmente estão lá, Senhor Deus, demonstrando que a igreja do Senhor nunca acaba, nunca fecha, nunca naufraga. Aleluia. A igreja Glória do a Senhor Deus. é a igreja do Senhor em todo o tempo, e eu agradeço ao Senhor por tudo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Amém. E Amém. para você que nos acompanhou, né, no Na Mesa com Ana Paula Barros, que Deus abençoe a sua vida, a sua casa, e não perca a próxima quarta-feira Na Mesa com Ana Paula Barros. E até lá, paz do Senhor. Tchau, tchau.